Fala galera do YouTube, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, seja a hora que você vai ver este vídeo. Então, dê seu like, compartilhe, se inscreva, porque o assunto de hoje é interessante. Começando a falar mais uma vez dos Guardiões, hoje eu vou falar dessa entidade que foi pedida por todos os internautas aí do senhor Sete Catatumbas, isso mesmo, Exu Sete Catatumbas. Vamos falar dele, origem e um pouco da passagem dele na Terra e como ele trabalha espiritualmente na vida dos seus filhos, dos seus médios, tá bom? Mas para isso, dê seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Ative os sininhos para mais notificações e torne-se membro aqui da Aure Produções, porque estamos na terceira temporada, está muito interessante lá, você não vai perder nada desde o início, todos os ebós, todas as magias, trabalhos e oferendas que você mesmo pode fazer para ajudar você no seu dia a dia, ok? Então vamos lá, vamos ao conteúdo de hoje. Exu Sete Catatumbas. Vamos começar falando sobre a origem dele. Esse sim tem origem europeia, tá? Especificamente esse tem origem europeia. Exu Sete Catatumba, a história dele começa na França, tá? Em meados de 1200 a 1300, porque a história é muito antiga, então a gente não vai ser específico no ano e mês, mas ele está baseado nessa história do ano de 1200 até o ano de 1300, tá? E o nome dele, tá? O nome físico é Laurent, tá? Morou na França, nasceu lá e ele estudou, né? Em famílias, a família dele era cristã, né? Então ele estudou em conservatórios, tá? Desde os 10, meado de 10 anos até os 18, ele estudou o catolicismo, tá? Se tornou padre, né? E durante toda essa história dele, foi uma das partes onde ele, tá? Se entendeu ali e tornou-se padre. Estudou, a família dele é de origem judaica, mas naquela época era cristãos, né? O cristianismo era voltado aos judeus. Né, agora sim que tem tudo tem um outro ângulo, tem outro tipo de cristianismo, mas naquela época o cristianismo era os judeus que imperava ali, e então os padres eles eram de uma sinagoga, então o formato daquela época era assim, para vocês entenderem. Então a origem de Laurent, né, hoje Exu Sete Catatumbas, tá? Então ele foi criado nessa origem religiosa, sofreu muito ele, a família, por conta da guerra, da guerra anglo-francesa, então eles tiveram muito sofrimento sobre aquilo, e isso fez parte da vida do Laurent, que depois da sua passagem torna-se Exu Sete Catatumba. Então, ele e a família sofreu muito sobre isso. Só que aí ele começa a. Aí ele sai, tá? Ele sai, ele não é mais padre, ele começa a estudar a Cabala, tá? Cabala judaica, porque ele teve algumas incógnitas aí, então ele passa a estudar a Cabala judaica. E interessante, né, que até hoje é um pouco camuflado, mas ele, da parte que ele estuda, começa a estudar a Cabala judaica, ele começa à noite fazer a famosa, ele realizava a missa negra, tá? Porque é um ponto aí de interrogação em muitos estudiosos e religiosos também, porque a Cabala judaica, quem entende bem dela vai entender também da missa negra. Então ele se torna um homem que conduz a missa negra na sua época, tá? Ele vai estuda os primórdios e os princípios da Cabala judaica e começa a fazer esse trabalho de fazer a missa, de rezar a missa negra. Então vocês estão entendendo a origem? Ele é magista. O Exu, ele é magista. Tá? Ele em vida chama-se Laurent, depois ele se torna o Exu Sete Catatumbas, e ele tem essa passagem entre a vida e a morte, se tornando espiritual, o espírito, né? Exu Sete Catatumbas, ele
tem essa ligação com ocultismo e magia por conta do estudo da Cabala e a Missa Negra. Então, o ocultismo, que é muito ligado ao Exu Sete Catatumba, esse portal, essa egrégora aí é muito interessante, porque é ligado ao ocultismo. E aí ele começa a praticar, né? E por isso que hoje tem essa ligação, certo? Então, ele passa um tempo, começa a fazer as missas negras. Aí, ao longo da história, a história diz que Laurent ele teve alguns problemas com a lei da época, o judaísmo na época e os cristãos por conta da missa negra. E aí ele acaba caindo em depressão e fica esse vácuo aí se ele foi assassinado ou se ele morreu por doença, não se sabe, né? Mas se sabe que ele, na passagem dele, ele vai para o umbral, tá? Umbral porque ele teve algumas coisas que não foi legais aí em vida, então ele vai para o umbral, ele tem uma lição de vida pós-morte espiritual lá, e quando ele vai para o umbral ele começa a entender o sentido da espiritualidade, do ocultismo e da magia que ele praticou em terra, e lá ele começa a praticar o bem, salvando aquelas almas que estão ali entre umbral e purgatório, passando por diversos problemas, que são almas que também prejudicam a vida do ser humano. Por isso que é muito interessante saber sobre espiritualidade em geral, ocultismo, sobre a Kabbalah. É muito interessante, porque você começa a tomar sentido de algumas coisas que acontecem na vida. Porque você faz ebó, você faz buri, inicia e a vida continua do mesmo jeito, não sabe o que está acontecendo. Então, essas coisas tem muita ligação. Às vezes você é médio do Sete Catatumba e não sabe o que está acontecendo com a sua vida. Ocultismo. A Cabala, será que sua Cabala está correta? Será que você. Não, se você não sabe, tem que aprender, tem que buscar, tá bom? E aí, ele começa a passar, né, ter esse estudo espiritual no mundo espiritual, e ele entende a missão dele, que é de ajudar as pessoas depressivas, as pessoas que têm problemas. Ele ajudou muito no mundo espiritual, tá? As pessoas que foram homicidas, que fizeram assassinatos, tudo isso é ligado a Exu Sete Catacumbas. E aí é por isso que ele ganha esse nome, Exu Sete Catatumbas, porque cada catatumba dessa é um portal que ele tomava conta dentro do ocultismo, como magista. Então tudo isso ele trouxe para o mundo espiritual para ele, ele agregou, né? E aí, pessoal, o que acontece? Na incorporação e manifestação de Exu Sete Catatumba está ligado ao chakra Muladhara. Esse chakra é ligado ao órgão genital, tanto masculino como feminino. Então, isso é o ocultismo, é o chakra, não é só candomblé, umbanda, tá? Ou quimbanda, não. Olha como que é desvendar um espírito de tão suma importância, Exu Sete Catatumbas, na vida do médium. Você vai ter que entender da Kabbalah, você vai ter que entender do chakra. O chakra Muladhara, ele é ligado aos órgãos genitais, porém, todo órgão genital ele gera o quê? Vida. Tá entendendo? Tá compreendendo? Então ele tem essa função, ele trabalha com a linhagem da corrente. Ele trabalha naquela potência da vida e da potência da morte, por conta da ligação desse chakra. Então a sua manifestação e incorporação é a partir desse chakra também, entendeu? E aí vocês têm que entender que tudo é pesquisado, estudado. Não é só falar meu Exu é tal, veio da Europa, de tal país. Não, você tem que saber de tudo para poder sua. Aliás, é o espírito que vai te acompanhar aqui na Terra. Ele tem, os Sete Catatumbas, ele tem essa função de trabalhar entre a terra e o espiritual. Entendeu? Então, se você é médio, é filho de Sete Catatumbas ou precisa do auxílio desse Exu, espero que o vídeo de hoje te ajude a tirar algumas incógnitas da sua cabeça e algumas dúvidas, porque o caminho é esse aí. Eu sou Babalorixá Júnior de Oxuguinha, também ocultista, magista, sou cultuador de Exu, e aqui o meu papel é ajudar todos vocês. Tá com problema, não consegue resolver? Entre em contato 11 98645 7600. Entre em contato, jogue buzu comigo, com a Cristina, e vamos desvendar qual é o guardião que está no seu caminho.
Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, torne-se membro aqui no Uri Produções e a gente se vê no próximo vídeo. Axé.